Fala, galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso perdeu por 3-1 para o Flamengo na Supercopa do Brasil. Falo sobre o jogo, erros do time, erros do clube, falo sobre o adversário que teve méritos na vitória e o Botafogo em busca de um novo treinador. Roberto Mancini, italiano, e Tite estão na pauta. Vamos direto aos pontos, porque são temas relevantes neste vídeo em mais um conteúdo robusto. É muito ruim perder para o Flamengo. Eu dizia aqui no canal Fabiano Bandeira, antes da decisão, que queria muito ganhar, principalmente por ser um rival histórico aqui do Rio de Janeiro. O Botafogo venceu o Fluminense na última quarta, foi maravilhoso, é sempre muito bom vencer o Fluminense, é muito ruim perder para o Fluminense, é muito bom vencer o Flamengo, é muito ruim perder para o Flamengo. E o Botafogo chegou menos preparado que o rival para a decisão. Daqui a pouco a gente fala sobre planejamento. Fisicamente, o Flamengo sobrou. Isso já era esperado, até porque o Botafogo teve férias a partir do dia 15 de dezembro de 2024. Antes de 15 de janeiro, o Botafogo não poderia voltar um mês de férias. Lei. O Flamengo voltou uma semana, 8 dias antes do Botafogo. E numa pré-temporada, uma semana de preparação física faz muita diferença. O Flamengo treinou 3 semanas, jogou contra o São Paulo, um amistoso nos Estados Unidos, jogou com os titulares contra o Volta Redonda. O Botafogo treinou 2 semanas, jogou contra o Fluminense e jogou contra o Flamengo. Com profissionais extremamente qualificados, essa semana fica ainda mais importante. Eu conheço, fiz faculdade de educação física com um dos preparadores físicos do Flamengo, o Arthur Peixoto. Ele é muito bom profissional. Profissional que começou nas categorias de base do Flamengo, foi subindo categoria a categoria, campeão mundial com a seleção brasileira sub-17, foi trabalhar na China, voltou ao Atlético Mineiro e está no Flamengo, no profissional já há algumas temporadas. É muito bom profissional. E eles têm uma estrutura muito boa. Uma semana a mais, fisicamente, o Flamengo sobrou. Só que se o Botafogo já tivesse um treinador e alguns jogadores a mais, o Flamengo poderia sobrar. Fisicamente, o Botafogo montaria uma estrutura tática melhor do que a que foi montada ontem. Tecnicamente, poderia também estar mais bem trabalhado, tentando aproximar um pouco mais do adversário, porque o jogo foi muito difícil. O Flamengo sobrou do início ao fim, em termos físicos, táticos, técnicos. O Botafogo teve muita dificuldade na partida, com campo molhado, com campo seco, com chuva, sem chuva. O Flamengo sobrou. O John Textor está falando que, para ele, o ano começa no final de março, em abril. Ele fala abril, mas é porque o Campeonato Brasileiro já começa nos últimos dias de março. Ele fala em Campeonato Brasileiro, ser top 3, Libertadores, Mundial. Então, que o Botafogo apresente uma nova temporada excelente para a torcida. Porque se o Botafogo ganhar um grande título daqui para frente, ninguém vai lembrar de Supercopa do Brasil. Eu falo aqui no canal Fabiano Bandeira já há algum tempo, quem acompanha sabe que eu não entendo muito esse negócio de taça, um campeonato de um jogo só. E não estou falando isso para desmerecer o título do Flamengo, porque se o Botafogo ganhasse, eu ia comemorar muito, ia zoar muito os meus amigos rivais rubro-negros. Não foi o caso, eles ganharam, que comemorem. Mas eu tenho dificuldade de entender esse negócio de colocar lá vários títulos, aí coloca título de um jogo só. Eu acho isso esquisito. Eu vi o Botafogo campeão do Rio-São Paulo, hoje ninguém fala. Campeonato difícil. Os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. Torneio maneiríssimo. Ninguém fala hoje. Aí, Supercopa do Brasil. Ah, mas é porque um ganhou a Copa do Brasil e outro brasileiro. Então, para mim já chegou ao ápice, ganhou o título brasileiro. Que maravilha, agora é comemorar. Ganhou a Copa do Brasil? Show de bola. Que o Botafogo consiga ganhar a Copa do Brasil este ano. Comemora. Mas tem o jogo? Beleza. O Botafogo, ainda mais contra o rival, tinha que jogar melhor. Com o Carlos Leiria, e eu já falei que é um erro, ao meu ver, o Botafogo não ter um profissional como o Fábio Matias. Eu não estou falando que o Carlos Leiria é um mau profissional no futebol. Ele tem um contexto dele, categoria de base por enquanto, vai trabalhar na base do Botafogo ou de outro clube. Estou falando que o Botafogo precisa ter um profissional permanente, um auxiliar permanente, como teve o Fábio Matias. Com um profissional mais preparado, o Botafogo poderia ter jogado de outra maneira.
contra o Flamengo, como o Fábio Matias apresentou contra o Bragantino no passado, na pré-Libertadores. Poderia ganhar, empatar ou perder, mas o Botafogo minimizaria erros. Se quer acertar na escolha do treinador, então pelo menos tenha um profissional no clube que consiga trabalhar nessas condições. Você acredita que o treinador tem que chegar para trabalhar para o Brasileiro, para a Libertadores, para o Mundial, para a Copa do Brasil? Lembre que há clássicos no início do ano, que a torcida se interessa muito por isso, gosta muito de ganhar clássicos, e tenha pelo menos profissionais que já consigam lidar com esses contextos no futebol, como era o caso do Fábio Matias. Estou citando o nome dele, mas estou falando do Carlos. E o Botafogo entrou em campo com John, Matheus Ponte, Lucas Alter, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur estreando, Savarino pela esquerda, o Matheus Martins, e mais à frente o Igor Jesus. Desde o início, o Flamengo muito melhor. Outro ponto aqui que pode ser polêmico, nunca tive contato com o Lucas Alter, nem em entrevista, não sou empresário dele, advogado tampouco da família. E o Alter está saindo do Botafogo. E se não sair, dificilmente vai jogar, porque ontem mostrou que não tem condições de jogar numa partida decisiva como essa. O Alter falhou gravemente no terceiro gol. O terceiro gol me deixou bem chateado. E também no outro lance que ele adiantou a bola, o Bruno Henrique conseguiu fazer a recuperação, o Flamengo quase fez o gol. Então ele falhou no jogo também. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, não é uma defesa ao Alter, é que temos que abrir os olhos para outras situações, outros erros do Botafogo, que passam do Lucas Alter. O Lucas Alter é um jogador que muita gente já sabe que dificilmente vai dar certo aqui, dificilmente vai ter condições de jogar aqui, então ele vai sair ou ele não vai atuar, porque mostra que tem dificuldade nesse tipo de jogo. O Vitinho e o Ponte foram muito mal, mas já mostraram em outros jogos que podem participar. O Ponte contra o próprio Flamengo, nas duas contra o Palmeiras, o Vitinho na final da Libertadores. Então, em início de temporada, a gente entende, o Alex Telles tirando a bola no travessão foi muito mal. O Gregory com a bola no pé, mal. E o sistema todo do Botafogo, muito mal. Porque não tinha uma orientação mais interessante para o jogo de ontem. Pois bem, um lateral defensivo, o Ponte bateu muito mal, pouca gente lembra disso. O Ponte bateu mal o lateral defensivo, o Flamengo roubou a bola, tocou rápido, Botafogo não tinha os volantes marcando da maneira correta, o erro já estava ali. O senhor Alexander Barbosa, que vai ficar aí, que eu gosto muito, que depois melhorou muito na partida, toma um drible do Bruno Henrique, nem encosta nele fora da área, poderia ter parado o lance ali. O Alter na cobertura, sabendo que a bola poderia parar no campo e que o Bruno Henrique é muito rápido, vem no carrinho e faz o pênalti. Eu quero ver se o Alter não tivesse dado o carrinho e o Bruno Henrique conseguisse a finalização, porque ele dá o carrinho antes do Bruno Henrique tocar na bola. Então não sabia ainda a velocidade da bola, se o campo ia parar a pelota ou não. Eu quero ver se o Alter não tivesse dado o carrinho e o Bruno Henrique tivesse finalizado e feito o gol. Aí eu ia criticar. Muita gente ia criticar também, porque era o Alter envolvido na jogada. Mas o Alter pode até ter errado no lance, acho que não errou tanto. Temos que observar que o próximo treinador vai precisar reorganizar o sistema defensivo do Botafogo, que não sofria assim com o Arthur Jorge, com o jogador batendo lateral de forma equivocada, com volantes perdidos na marcação, com o zagueiro que é viril, deixando o atacante adversário passar com facilidade, e aí sim com o jogador que já é muito questionado pela torcida, fazendo um pênalti. Então, se ficarmos nessa de falarmos apenas do Alter, vamos perder outros problemas que o Botafogo tem. E nós temos que abrir os olhos. O próximo treinador tem que observar isso. 1-0, o Bruno Henrique bateu, o John quase pegou, mas infelizmente o Flamengo conseguiu abrir o placar. A chuva parou o jogo, o Botafogo voltou, mas parecia que não tinha voltado, o adversário voltou também. E no segundo gol, que estão falando que o Alter deu espaço, o Botafogo foi marcar em bloco alto. Vocês já pararam a imagem? Ou pararam só no Alter? Eu reitero, o Alter vai sair do Botafogo ou dificilmente vai jogar com a nossa camisa. Minha situação aqui não é o Alter, são os problemas do time. Tem que ficar repetindo isso. O Botafogo foi marcar lá na frente. O Gregory estava lá na frente. Um buraco no meio-campo. Marlon Freitas estava marcando um, aí depois marcou outro com o olho. O jogador do Flamengo raspou sozinho a bola no meio-campo. O zagueiro não tinha que ir lá perseguir.
na linha do meio-campo, sozinho, jogador do Flamengo raspou. Aí o passe entrou com Alter e Barbosa, ponte por dentro, sem volante, sem recomposição de jogador de lado, com o Flamengo trocando passes rápidos com a qualidade que tem. Ah, mas o Alter não fechou o chute do Bruno Henrique. Gente, o erro é muito maior que isso. O erro é bote lá na frente, com o time não saindo todo. É buraco no meio, muita gente errando. Se individualizar, a gente vai ter dificuldade. Que o treinador chegue e não individualize. Observe. Tomara que o Alter nem esteja mais no Botafogo, já esteja no Vitória. O Botafogo aí recebendo do Jair, que está com a seleção sub-20, o David Ricardo, que já está no Rio de Janeiro, podendo ser anunciado a qualquer momento. O Botafogo tem erros sérios a serem corrigidos. Eu falei, depois do jogo contra o Fluminense, que é muito legal, comemorei muito na live, em vídeo, porque é muito bom ganhar do Fluminense, mas que não ia me empolgar tanto com o time, porque tinha, sim, erro do time. Tem o tal jogo de memória, mas tinha erro na recomposição, tinha erro nos lados do campo, que deveriam ser consertados. Não foram, e pior, contra um time melhor que o Fluminense, esses erros ficaram claros. Acabou 2-0. No segundo tempo, o Botafogo voltou um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. O Vitinho entrou no lugar do Ponte, também não foi bem, na maior parte do tempo. Então, com o jogo já se encaminhando para o final, o Telles tinha colocado uma bola no travessão. O Botafogo poderia ter feito pelo menos um gol ali. Foi escanteio, o árbitro deu tiro de meta. O Flamengo colocou alguns jogadores de qualidade em campo também. Aí sim. Aí o Marlon Freitas deu o passe para o Alter, que não conseguiu dominar a bola. Teve dificuldade no domínio de bola. O Luiz Araújo roubou, foi dentro do gol. 3-0 Flamengo ali, meu amigo. Haja paciência. Dali já poderia pegar o avião para Salvador para ir jogar no Vitória, com certeza, o Lucas Alter. Mas é um erro que todo mundo viu, o erro técnico gritante. E o Botafogo também, com jogadores de meio campo entrando, o Patrick de Paula, reforçando o meio para não tomar o quarto gol, conseguiu ainda um gol com uma jogada interessante do Lobato, pelo lado direito, com um passe para o Igor Jesus, que fez bem o pivô, finalização, rebote, e no rebote o PK fez o gol do Botafogo, 3-1 para o Flamengo, eles foram campeões. E agora a gente pensa na temporada. O Botafogo tem Campeonato Carioca, tem a Recopa Sul-Americana contra o Racing. Acredito que na Recopa já tenhamos treinador. Vamos falar sobre isso agora. John Textor está conversando, e vi gente falando também em rede social sobre cortina de fumaça. Nada disso. Nada disso. O Arthur Jorge veio treinar o Botafogo, a notícia saiu numa tarde normal. O Luiz Castro também. Tem jogador que chega, a notícia sai numa madrugada. Hoje calhou de vazarem a notícia do Tite depois do jogo. E pouco depois, o Bernardo Pinho, lá no Twitter, falou também sobre o interesse no Roberto Mancini. De fato, há o interesse no Roberto Mancini e no Tite. E o John Textor pode negar para um, pode falar que é verdade para outro, pode falar para outro que está encaminhado, pode ser que vai ter entrevista, que já fez aqui, já fez. O John Textor já conversou com o Tite, por exemplo, e gostou bastante. John Textor já conversou com o Tite e gostou. Eu não acredito que ele vai negar isso. E ele pretende conversar em breve com o Roberto Mancini também, ao vivo. Não sei se vai acontecer, mas ele pretende fazer isso. Muita gente não quer o Tite no Botafogo, muita gente quer o Roberto Mancini, muita gente quer o Tite, alguns não conhecem o Roberto Mancini. Sobre os candidatos, sobre o próximo treinador do Botafogo, eu falo num próximo conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Vamos deixar esquentar essa situação, mas em breve o Botafogo deverá ter treinador e deverá ter também reforço. Ontem o Textor voltou a dizer que não está preocupado com o resultado da final da Supercopa do Brasil, que é difícil competir num calendário de 11 meses. Ele não está nem acostumado com o calendário brasileiro. Isso aqui é uma loucura, realmente. E que está pensando no Brasileirão, no Mundial, na Libertadores. Ele joga uma responsabilidade sobre os atletas e ele também pega essa responsabilidade. A torcida tem que cobrar mesmo. Ó, não disputou a Supercopa do Brasil da maneira adequada, então a gente quer título grande, a gente quer conquista novamente. 2024 foi muito maneiro, mas não dá para parar aí. Beleza, tudo certo. Justo, ele está falando. Não é o canal Fabiano Bandeira, não é você que está dizendo. É o Textor que está falando que não se preocupa, que se preocupa com outros campeonatos. Só que alguém tem que chegar para o Textor também e falar o seguinte: Textor, rivalidade, Botafogo e Flamengo, esse tipo de jogo é diferente.
tem que dar mais atenção. Não vai contratar um jogador de 10 milhões de euros por conta desse jogo, não vai acelerar com um treinador que você não tem convicção por conta desse jogo, mas algo mais adequado, porque o torcedor sente muito quando perde e fica muito feliz quando ganha. Isso precisa acontecer. Beleza, galera? Olha só, estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando aqui o like, é importantíssimo para o nosso crescimento, trazendo novos inscritos e ativando o sininho. Vamos para cima. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui. Fogo!